Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Shark Voice se iniciando e sempre contextualizando, né, o objetivo do projeto, que é conversar com pessoas de vários segmentos. E ultimamente temos conversado com bastante pessoas da tecnologia, contact center, e eu tô com uma pessoa do meu lado aqui muito especial, a Melanie Pires, ela é superintendente da VGX Contact Center. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, Mel, e por ter vindo aqui. É um prazer te receber, viu? Que agradeço o convite, agradeço aí a audiência dos colegas que estão nos assistindo também e espero que seja uma conversa bem produtiva e que a gente consiga agregar para quem estiver assistindo a gente aí também. Super obrigada. Eu que agradeço. Mas já aproveitando, olhando ali para a câmera, para o pessoal te conhecer, eu sei que muitas pessoas que assistem a gente já é do meio de contact center, de Sim. parte comercial, então muitas pessoas já te conhecem ou pessoas que vão te conhecer a partir de hoje. Você quer fazer uma apresentação? Quem que é a Melanie Pires para o pessoal conhecer você? Claro, com certeza. Bom, então eu sou a Melanie Pires, tenho 2 filhos, né? O Felipe e o Matheus. Sou natural daqui de São Paulo, já estou nessa carreira há mais de 20 anos. Então comecei trabalhando em telecomunicações, tive algumas passagens aí pela Oi, pela Brasil Telecom, depois fiz uma migração aí para o mercado de bancos, mas praticamente toda a minha carreira, de fato, foi em atendimento ao cliente. E agora estou nessa cadeira comercial, atuando como superintendente comercial. Mas grande parte da minha carreira foi, de fato, em operações e sempre nesse mesmo segmento. Melanie, como que nasceu? Eu sempre pergunto isso depois da apresentação, que é como nasceu a ideia, não sei se foi uma ideia ou o mercado foi te empurrando, né? te levando para essa área, né? A minha também área sempre foi contact center. E como é que foi para você, o início? É uma boa pergunta, assim, porque de fato a gente acaba não escolhendo muito, né? A minha formação foi em marketing, e aí depois eu busquei várias outras formações, então eu tenho formação em finanças, busquei fazer um MBA também em administração, então eu tenho uma formação bastante generalista, mas eu comecei com marketing, e aí muito nova ali, muito jovem, trabalhando com telecom, eu era responsável por um time de marketing, e isso aqui em São Paulo ainda, né, trabalhando numa operadora aí de médio porte, e aí eu comecei a criar uma central de atendimento nessa empresa. Nossa. Então foi a minha primeira iniciativa, eu tinha, sei lá, 19 para 20 anos, assim, era muito jovem mesmo. Fiquei um tempo nessa empresa e aí depois fui para a Brasil Telecom, me mudei para Brasília, fiquei um tempo morando lá e lá já era um aspecto assim totalmente diferente, né? Quer dizer, minha vida mudou assim do 0 ao 100. Imagino. Porque eu fui cuidar de uma equipe enorme de telefonia fixa na época, que hoje nem existe mais, Não né? existe. Acho que ninguém mais tem, né? Nem tem mais telefone fixo e estava iniciando ali a questão de telefonia móvel, banda larga, e era uma operadora de 10 milhões de clientes, né? Então imagina, eu saí de uma realidade muito pequena e muito caseira para uma empresa mais profissional e que tinha uma robustez grande, né? Então dali para frente começou a minha profissionalização. Mas como você falou, não foi uma escolha, mas de fato foi uma opção em continuar, porque as decisões são nossas, né? A gente decide, né? O que a gente quer de trajetória de carreira e de vida também. Então gostei muito, foi uma área que eu super me identifiquei, porque tem um mix de processos, um mix de analytics, de gestão de pessoas, que é muito forte, porque a área basicamente ela é feita de pessoas, então acho que foi uma identificação natural e desde então eu sigo nessa trajetória, desde esse período aí de Brasil Telecom. Melanie, você falou da trajetória, eu acho que é sempre legal falar também dos obstáculos, né? Então, a gente tem um público, boa parte feminino, né? Então, todas as 99, brinco, né? 99,9% das pessoas que eu entrevistei aqui são mulheres. Olha que bacana. Isso é bem legal, né? Eu acho que é legal porque mostra que muitas mulheres hoje são CEOs, estão abrindo o próprio negócio, são superintendentes, são gestoras, são supervisoras, enfim. Então, estão nessa cadeira de comando. Né? Então, eu acredito que tem muitas mulheres que vão nos assistir e eu queria que você falasse um pouquinho, né? Que você tem bastante propriedade para falar sobre os obstáculos. Quais são os obstáculos e quais os principais obstáculos que você teve que enfrentar para chegar até onde você está hoje?
São muitos obstáculos, né? E eu falo assim, né? Principalmente para mulheres aí que estão nos assistindo, a gente sabe que para as mulheres tudo é mais difícil, né? A gente tem que se provar muito mais do que os homens, né? Infelizmente ainda tem um pouco disso, Sim. né? Então, se você é boa, você tem que ser 3 vezes melhor. melhor para você estar sempre se provando. Então, acho que tinha isso. Para mim tinha mais um componente que era a idade, porque eu sempre fui assim muito jovem dos cargos e tinha equipes grandes, então você fica sendo testada o tempo todo, né? Poxa, será que essa pessoa realmente vai dar conta, né? Então acho que é uma área que ela te exige um dinamismo muito grande e você tem que ter uma adaptabilidade, tem que ter resiliência, você não pode, vamos dizer assim, se dobrar, né, naqueles primeiros obstáculos. É uma carreira que eu falo, tanto para a mulher quanto para o homem, ela é difícil. Não é uma carreira fácil, né? Você também tem essa trajetória aí e sabe o quanto é uma carreira que ela é difícil, né? Você tem que estar no jogo ali o tempo todo, estar sempre conectado com gente, com tecnologia, com processos. E ao mesmo tempo você sabe que tem um volume de clientes muito grandes que dependem de decisões que você toma. Então eu acho que é um componente complexo, assim, não é uma carreira simples. É diferente de você trabalhar numa indústria, numa manufatura, que você tem um monoproduto e você coloca aquilo numa linha de produção e vai para sua casa. É completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, assim, esse desafio também te traz componentes importantes, pessoais até, né? Porque você usa na sua vida também. Então, você aprende a se articular em diversas situações que outras pessoas talvez não conseguissem, né, ter tanto sucesso, assim como pessoas que trabalham nessa área de atendimento e de relacionamento. Então, são muitos obstáculos, mas acho que eles vão também te moldando. Com certeza. Eles vão te criando aquela casca, né, que a gente chama aquele couro. É madura, né? Vai ficando maduro, mas é isso. E assim, você falando, né, sobre a questão do atendimento anos atrás e agora, Nossa. né? O que você tem percebido de diferença de mercado, principalmente no contact center, né? Então, que vai ser outro tópico que eu queria falar depois com você, que é sobre a questão da tecnologia. Sim. Então, hoje está muito isso. Eu vou deixar mais para frente, mas eu acho que vai muito linkado com a minha pergunta, que é sobre a questão da mudança do call center desses últimos tempos, né? Então a gente tem hoje equipes gigantescas de call center. O atendimento, antigamente o pessoal atendia muito mais telefone, né, meu? Era telefone. Eu lembro que na época, assim, acho que era muito difícil ter uma chamada recusada. Hoje a gente basicamente não usa telefone celular para ligar. E quando liga pelo WhatsApp, né? Então, basicamente que virou, acho que a função de telefonia... Virou um mini computador, né? Virou um mini computador. Isso. Como é que você enxerga essas mudanças? Como que está hoje e a vista que estava antes, quando você iniciou? Eu vejo assim, acho que não só a mudança do call center, eu falo assim que a minha formação ela é muito humanista, assim, então eu gosto muito de olhar para essa questão de composição de sociedade, como é que estão as camadas, como que é o consumidor, né? Se a gente não conhecer o consumidor, você não vai para lugar nenhum, né? E quando eu comecei a trabalhar lá atrás, né, enfim, a gente tinha muitos monopólios no Brasil. Telecom era um monopólio, né? Então você tinha uma única empresa. Bancos não era monopólio, mas tinham poucos bancos ali, tinham 3 ou 4 bancos. Então o resumo é que o cliente não tinha opção de escolha. Ele tinha que, basicamente, vamos dizer, goela abaixo ali, né? Tinha que se tinha empresa, aceitar. Era uma ou duas empresas para escolher, né? Se é que tinha, né? Exatamente. E aí, assim, qual é a motivação da empresa em ser melhor ou em ser competitiva? Então, eu acho que esse, para mim, foi o primeiro marco que eu comecei a viver. Poxa, então agora começa a ter concorrência. Na hora que a Anatel fez a abertura de mercado e começou a ter, de fato, uma competição. Então, assim, você é obrigado a ser melhor, porque senão você vai perder o cliente. Isso força todo um mercado a girar numa engrenagem diferente. Ou seja, se eu não for muito bom, se eu não for muito competente, eu vou perder o cliente e nenhuma empresa sobrevive sem lucro, né? Acho que essa é a condição principal para uma empresa sobreviver, independente do segmento ou do setor. Então, acho que tudo isso foi moldando também o atendimento ao cliente. Quer dizer, como que eu atendo esse público, como que eu sou melhor, como que eu faço para performar mais. Então, essas provocações começaram a vir nessa curva. E aí a tecnologia começou a acompanhar também esse movimento.
A gente estava até um pouquinho antes de começar aqui a entrevista falando das tecnologias, Sim. dos sistemas e dos CRM disponíveis no mercado. Quando eu comecei lá atrás, não tinha esse leque todo, né? Então, hoje você tem um nicho de tecnologias para grandes empresas, para PMEs, empresas pequenas, e que é um baita privilégio, né? E a gente não viveu isso lá atrás, né? Sequer tínhamos grandes opções, né? Então, de fato, eu falo assim, tinha que fazer na raça, né? Tinha que ir lá e fazer acontecer. E hoje está muito mais fácil, né? Então, acho que todo esse movimento de mercado também conduziu essa mudança de disciplina, principalmente no call center, né? Eu tenho uma pergunta que é a pergunta de ouro aqui. Olha. Que eu acho que quem descobrir essa fórmula vai largar na frente das outras empresas, né? Uhum. Pegando exatamente a sua resposta sobre antes não se tinha tantas variedades, Sim. hoje você tem um leque, né? Então eu vou trazer um pouco para o meu cenário. Então hoje nós temos muitas ferramentas de CRM. Uhum. Então a gente tem muitas, assim. Então eu preciso ter algo diferente para que se destaque das outras. Sim. A mesma coisa em empresa de contact center, né? Nós temos várias. Né? Então hoje, assim, com a tua expertise, o que você acha que uma empresa tem que ter para se destacar, já que ela tem uma gama enorme de concorrentes em volta e ela precisa vender, ela precisa de clientes, né? E isso, eu estou dando o exemplo do nosso meio, né? Sim. Mas, por exemplo, pode ser qualquer outro segmento, né? Uhum. Hoje tudo tem uma concorrência, né? Então antes nós tínhamos um aplicativo hoje que era um aplicativo focado para imobiliária digital. Uhum. Hoje já está sendo um outro aplicativo que faz a mesma coisa. Sim, tudo muito o que rápido. você daria como dica ou algo que você faz que você acha que é legal? Olha, a resposta é fácil aqui para eu te falar, mas óbvio que a execução sempre mais complexa do que uma resposta assim tão simples, né? Mas eu acho que a diferenciação é você conseguir ter uma jornada fluida. Então você tem que ter lá um começo, meio e fim. O cliente não gosta de ficar contando a história o tempo todo. Sim. Então o que eu vejo assim é muita ruptura de jornada. O cliente começa no WhatsApp, daqui a pouco ele vai para o telefone, depois ele vai para um chat, ele tem que contar toda a história dele de novo. Nossa, isso é complicado. A gente como cliente a gente horrível, passa por isso, né? Uhum. Então tem várias situações. Outra coisa que eu acho bem interessante, né? Eu não sou conectada só com o público do Brasil, mas eu falo muito com o pessoal da Europa, Estados Unidos. E o brasileiro, ele é muito diferente. Ele é um mercado completamente diferente. Mesmo quando você fala de ferramentas topo de linha, o Five9 da Gartner, né? Aquela coisa toda. Quando você traz para o Brasil, isso é diferente. Porque o brasileiro quer ser atendido na hora, ele não quer ter fricção. Muito imediatista, assim, né? Ele é super imediatista, ele é exigente. Então, se você não conseguir trazer essa experiência para o consumidor, ele vai procurar outra empresa. Porque agora o mercado é muito mais amplo e você tem 15, 20 empresas que fazem a mesma coisa. Então, para você ter um diferencial, você tem que ser muito bom. Não só na venda inicial e óbvio, ter aquele encantamento e trazer o cliente, mas acho que manter eu acho que é mais complexo, inclusive, porque você tem que oferecer suporte, você tem que estar disponível, o cliente tem que ter confiança em você. Acho que esse é o ponto principal, e aí depois é performance, aí são pessoas, tecnologia, acho que essa é fácil responder, né? Mas na prática, a execução é mais complexa. Na prática é mais difícil, né? E falando sobre tecnologia, que vai muito nisso, né, que você falou. Eu, por exemplo, sempre tive a preocupação exatamente essa que você falou, né? Para mim é muito importante, por isso que eu foco muito na questão do omnichannel, né? Sim. Principalmente em 2026, eu acho que hoje eu não posso me dar mais ao luxo, né, do cliente, por exemplo, ele ter que recontar uma história. O tempo todo, né? O tempo todo. E a gente trouxe uma CEO aqui numa empresa de tecnologia que ela falou exatamente isso, que eles medem muito a questão do esforço do cliente. Né? O quanto que um cliente se esforça para resolver o problema. A fricção. Então, se a fricção é muito alta, tem alguma coisa errada. Né? Então, imagina, né? E principalmente, tudo eu acho que é sensível, mas imagina, por exemplo, um teleatendimento de medicina, que aí o cliente ele entra em contato para marcar uma consulta, e aí cai o atendimento, depois ele vai pelo WhatsApp, depois ele liga. Tem contato de novo, né? Tem contato de novo, ou seja, os canais não são integrados. Então, e aí eu não sei como hoje algumas empresas colocam histórico, enfim. Então, para mim é muito importante essa questão de multicanalidade. Então, por exemplo, eu entrei em contato com a Mel pelo telefone, depois, sei lá, eu não estou com o meu telefone disponível, mas eu quero falar com ela pelo WhatsApp, mas o mesmo motivo que eu liguei pelo telefone.
Então a empresa ela tem que ter como se fosse um funil que aquelas coisas se encontrem e fique mais fácil. Porque já pensou, eu entro em contato e a Mel me responde assim, olha, Bruno, eu lembro que você me ligou tal dia, ou você ligou para a central, você falou sobre isso, isso. Já muda o cenário. Significa, poxa, eles têm histórico, eles sabem o que estão falando. Muda muito. Né? Então, não sei se você já teve uma experiência ruim, ou, enfim, como é que é essa parte? Várias, né? Acho que quem nunca, né? Uhum. Quem nunca teve uma experiência ruim, né? Eu acho que, assim, a pior experiência é quando você não consegue encontrar empatia do outro lado. Sim. Acho que isso aí é um problema. Acho que há 2 semanas atrás eu estava num evento muito grande aí do setor, conversando com um time de um hospital muito grande, aí, muito premium, e a fala da diretora de CX era exatamente essa, né? De que o cliente ele quer encontrar alguém do outro lado que seja empático com a situação dele. Então imagina, no hospital você não está vendendo um produto, Sim. você está qualificando um atendimento para gerar um encaminhamento médico, e nem sempre quem está do outro lado, ele é empático com o cliente. Então isso é muito delicado, imagina, é primordial para ele. Se você está ligando no hospital e não está se sentindo acolhido já no primeiro contato, ali já acabou toda a experiência. E é um pouco do que você trouxe, né? Quer dizer, a omnicanalidade. Já pensou, se cai a ligação, a pessoa já está fragilizada, ela não está comprando um produto. Sim. Porque, né, ninguém liga no hospital se de fato não está precisando ou se está fragilizado com alguma situação. Então, cada atendimento vai ter o seu escopo e nós aqui, né, como empresários ou diretores, enfim, o que seja, você tem que entender isso e qualificar uma equipe para estar pronta para fazer esse atendimento. E ter as ferramentas adequadas também para fazer. Sim. Porque, igualmente, isso pode causar uma baita fricção e aí você vai perder o cliente desde o momento zero. Né? Então, acho que casa muito com essa questão que a gente falou da tecnologia mesmo. Né? Na verdade, eu falando um pouquinho dos cenários que eu normalmente encontro sobre tecnologia, tá, Mel? Por exemplo, a gente hoje tem 2 cenários que são os que eu mais percebo, que eu até contei para você nos bastidores, né? Hoje o nosso maior obstáculo quando a gente fala de tecnologia são empresas, por exemplo, que elas têm dificuldade de mudança, empresas que têm um processo, mas o processo, acho que todo processo ele pode ser melhorado. Sim. Né? E, então, assim, é um processo que às vezes nem tá bom, mas a pessoa já está acostumada deixa com ele quieto lá, né? Deixa ele quieto, porque vai dar trabalho, vou ter que movimentar minha operação. Então, por exemplo, quando a gente fala, o atendimento não tá legal, não tem multicanalidade, se perde os atendimentos. Sim. Falando de hospital, né? Há pouco tempo, eu conversando com uma pessoa de um hospital grande, acho que deve ser até o maior de São Paulo, e descobri que o atendimento deles ainda é por telefone celular. Olha só. Ou seja, 3 celulares para 10 enfermeiros atenderem. Nossa. Isso para mim é muito grave. Por quê? Porque as coisas se perdem, as coisas se perdem. Já pensou? E a gente falando de consulta médica, falando de... assuntos muito sensíveis, inclusive, assuntos sensíveis. E aí como é que você vai gerir o que está sendo falado ali naquele celular? E se aquele celular quebra? E se uma pessoa de má fé... é assaltada, né? Ou é assaltada, uma pessoa de má fé vai lá e apaga a mensagem. Sim. Imagina, é uma cirurgia, é uma consulta médica. Então, assim, e às vezes você vai falar para essa empresa, não, vamos tentar colocar mais tecnologia, não, mas tá funcionando assim, mas tá funcionando mal. Então, tem ainda essa resistência. E tem daqueles também que já tem, que não tem, melhor dizendo, e eles não querem ter também, porque eles acham que é bom, o velho Excel, essas coisas. Então, existe a famosa resistência né? na mudança. Como é que você vê isso no mercado hoje, as pessoas que resistem à tecnologia? É uma pergunta muito boa, assim, porque eu acho que tem esse viés da resistência, mas eu vejo um outro lado também, que é a maturidade desse mercado. Quando a gente olha para empresas grandes, no meu caso eu faço a venda enterprise, né, venda complexa, venda para empresas muito grandes, você já tem equipes maduras dentro dessas empresas, ou seja, você tem lá um diretor, você tem um gerente, você tem uma pessoa especializada em jornada, você tem N pessoas ali que já têm um foco em atendimento ao cliente. Sim. Então, a interlocução é mais fácil. Agora, você tem setores que não têm essa mesma maturidade. Então, às vezes, a nossa leitura pode até ser pelo lado da resiliência, mas às vezes é maturidade mesmo. Porque a pessoa tem uma formação médica, uma formação em saúde. Então, ela, de fato, ela não é especialista em olhar para essa jornada.
E a gente ainda tem, sim, empresas grandes que não têm essas estruturas montadas. Uhum. E aí ela não vê isso como uma dor, ou, por exemplo, como um risco de uma LGPD, se eventualmente vazar uma informação de um paciente ou de uma documentação médica. E é um risco eminente, Nossa, né? A imagino. gente está sob LGPD completamente, né? Então eu vejo um pouco disso, assim, eu acho que o mercado também está crescendo nesse nível de maturidade, as empresas começando a olhar que esses grupos, porque o atendimento é custo, né? Infelizmente todo mundo fala, atendimento é custo, mas a gente sabe que não é. Sim. Porque na medida que você vai subindo o seu NPS e vai melhorando a sua satisfação, É um investimento, né? você impacta em um monte de coisas, né? Em retenção, em aumento de receita em quem já está, aumento de ROI, ARPU, todos os indicadores melhoram. Mas a empresa precisa ter essa visão de que isso é positivo e ter times correspondentes a essa demanda, que não é simples, né? A gente sabe que ela é complexa, não é simples, né? e assim, eu acho que chega um momento, né, não sei se você enxerga assim, a gente não tem como fugir mais da tecnologia. Não dá, né? Então, não por tem exemplo, como. a gente fala sempre sobre IA, Sim, inteligência artificial, né, que é o que mais está... E aí, em a alta gente agora, né? recebeu uma convidada aqui, que ela falou exatamente que ela atua e ela encontra muita fraude já com IA, fraudes hoje que elas são basicamente imperceptíveis quase. Então isso está acontecendo em vários segmentos, Sim. né? E aí a gente sempre pergunta, né? Mas a IA vai dominar essas coisas assim, aquele caos. Mas a gente sempre, meu pensamento, né? Que é exatamente como se fosse uma faca, né? Uma faca ela pode ser usada para cortar um pão para alimentação, como pode ser feito para alguma coisa ruim. Sim. Então a IA ela é muito bem usada, que é o que a gente fala sobre a experiência do cliente, né? Sim. Às vezes a pessoa tem uma ferramenta, né? Tem um martelo, o martelo serve para pregar um prego. Você não pode usar o martelo para uma outra coisa que não seja a finalidade dele. Sim. Então uma IA muito bem configurada, de uma empresa madura, ela pode trazer sim uma experiência legal para um cliente, desde que ela seja muito bem assessorada. O que eu percebo hoje é que muitas pessoas elas têm a ferramenta, mas elas não sabem usar. Exato. Né? Então não sei se você... Como é que tá essa questão sua com IA? Se isso já é um assunto em voga aí? Já, bastante. Assim, nos últimos 3 anos eu tenho falado exaustivamente de IA, e não só falado, como implantado projetos em grandes empresas também. E o que a gente fala muito, assim, se você tem um processo que hoje ele já não é redondo com as tecnologias tradicionais, quando você coloca a IA, você só está exponenciando uma coisa que já não está correta. Sim. Então, a gente vê muito isso acontecendo, né? Tem aquela ansiedade de querer trazer a IA a todo custo, naquele mindset da substituição da mão de obra. Só que a gente vê jornadas com muita ruptura, aquela jornada que termina e não entrega para lugar nenhum. Então, isso é jornada mal desenhada. Ou seja, se o seu processo não está bom na largada, não é a IA que vai consertar. Até porque ela tem uma demanda intelectual muito alta. Quer dizer, você tem que ter pessoas para pensarem no seu processo, você tem que ter um fluxo muito bem trabalhado para que a IA seja bem sucedida. Você colocar IA por IA não funciona. Então é um debate que a gente tem feito muito assim com executivos, assim. Como que está o seu processo hoje? Ah, você tem fluxo? Não tem fluxo nenhum. Aí como que... Então a gente tem um trabalho anterior ali de redesenhar todo esse processo para poder entregar um resultado consistente. Então acho que a IA não vai fazer milagre, não. Se não tiver grupos bons, experientes por trás para fazer essa estruturação, não vai funcionar. Elaine, ainda nesse tema de inteligência artificial, né, de tecnologia, como é que você vê hoje a parte de ter o equilíbrio? Né? Então, a empresa ela não pode abrir mão de ter, porque senão ela também fica para trás, né? A gente entende que não é mais opcional. Muitas empresas elas já estão até se reestruturando por conta de questão de IA, enfim. Mas também não abrir mão das pessoas, como você falou, fazer esse equilíbrio. Né? Eu, né, pelo menos minha visão, eu vejo que ainda existe um desequilíbrio. Então, ou usa de forma incorreta, como eu havia falado, ou não quer usar de jeito nenhum. Como é que você vê essa questão do desequilíbrio? E como equilibrar, né, de uma forma mais saudável? Eu acho que a gente está num momento assim de evolução. A IA ela é muito nova, se a gente for pensar assim. Ela aconteceu nos últimos 3 anos, né? Então é pouquíssimo tempo para a gente trazer um diagnóstico assim. Mas o que eu vejo, né? Até ontem eu estava participando daquele
do summit da Meta, né? Falando das novas regras do WhatsApp, né? Que foi bem interessante. E cada dia está mais acirrado ali, né? Eles estão fechando cada vez mais. E foi falado também essa questão, né? Da aplicação da IA. E aí tem uma pesquisa lá da Gartner Group. Eles falam que até 2029, 80% dos atendimentos serão feitos por IA. Mas aí eu falo, toda a estatística, né, tem que ser filtrada devidamente. Então eu penso que assim, nesses 80%, certamente são assuntos de nível 1, uma segunda via de boleto, um cancelamento de contrato, um envio de segunda via de carteirinha de plano de saúde ou de seguro automóvel, situações que eu também acho que não deveriam ser feitas por um humano, porque são muito maçantes e a gente nasceu para pensar, né? Somos seres pensantes, né? Bem também. Normalmente quem pede essas coisas, né, Melanie? Eu acho que preza mais para rapidez, né? Porque assim, uma segunda via de boleto ou um código de barras, poderia te dar algo rápido, né? Exatamente, que você não tem que colocar uma pessoa para fazer, que eu acho que é desumano também, né? Você contratar uma pessoa para emitir boleto, né? Fazer um trabalho tão simples assim. Então, acho que assuntos de nível 1, ok, acho que de fato uma grande parte vai ser absorvida. Assuntos de maior complexidade também já começam a ser tratados, mas eu ainda acredito muito no modelo híbrido. Você ter um início de atendimento numa IA generativa, e aí você transborda esse atendimento para um grupo humano, dos assuntos de maior complexidade, onde você tem que gerar uma análise, ou, por exemplo, serviços de saúde, que você também precisa demonstrar um pouco mais de empatia e de engajamento com o cliente. Então, acho que tudo é caso a caso. Mas eu acho que o modelo híbrido é o melhor, é o que vai acabar prevalecendo, apesar de ter essa absorção grande, que acho que de fato vai acontecer nos próximos 3 anos, de assuntos de baixa complexidade. Sim. E eu acho que falta também pessoas que, como você falou, né, e falou muito bem, que é algo novo. Sim. Né? E é muito legal a pessoa fazer um estudo da experiência do cliente. Então, Exato. A experiência do cliente ela não pode ser comprometida. Sim. E eu acho muito legal empresas, por exemplo, né? Eu já vi pessoas utilizando um bot ou uma IA e utilizando de forma correta. Sim. Por exemplo, eu não lembro, também não citaria aqui, mas uma empresa que eu entrei em contato e é nítido que é um bot. Aí o bot, talvez o fluxo formal configurado, né? ele ficava voltando, sabe? Aí eu não conseguia falar, então demorava muito. Só que, em contrapartida, eu entrei em contato com uma empresa que usava IA, só que era muito legal a minha experiência, porque ele falava como um humano. Então ele usava algumas gírias, porque a proposta da empresa era ser algo mais jovem. E aí a minha experiência foi muito legal, eu consegui resolver meu problema. Ou seja, é o mesmo bot, a mesma IA, só mas que é o uso, né? O uso, as configurações são diferentes. Então, por isso que às vezes a pessoa ela tem às vezes um preconceito, falando, não, mas a IA não é muito robótica, vai muito das formas que é utilizada, né? Que é a historinha da faca que eu falei. Então, quando você tem alguém que entende, ou alguém que é cliente mesmo, ela vai ver o que é legal, o que não é, e você vai configurando de acordo com o que faz sentido, né? E é o que você falou, você não precisa, às vezes, ter o topo de linha ali da tecnologia. Se você tem um processo redondo, que está bem desenhado e que atende a expectativa do cliente, aquilo já é o suficiente. Agora, quando você quer embarcar a tecnologia e isso entra num loop, ou entra numa fricção, ou numa ruptura, o cliente ele vai cancelar, ele vai sair, ele vai procurar outro fornecedor. Então, acho que essa é a como é que eu vou dizer, a ótica da coisa toda, né? Você tem que saber a jornada. Se você não souber, aí nenhuma tecnologia vai dar conta, né? É isso. E eu acho, falando agora, mudando do tópico da tecnologia para a experiência do cliente, eu também queria, aí uma curiosidade minha mesmo, tá, Milene, da sua experiência. Como é hoje essa questão da experiência do cliente? O que as empresas têm que fazer? Porque, assim, o cliente ele tá mais exigente. Exatamente, eu acho que está linkado com a gama de opções que ele tem. Então, hoje, por exemplo, né, pegando uma frase de uma convidada, que ela falou que hoje o LinkedIn é um reclame aqui que funciona. Então, por exemplo, hoje, que não tinha antigamente, você tem inúmeros lugares que você pode abrir uma reclamação. O próprio LinkedIn, até o próprio Instagram hoje. Sim. Então, que é muito... hoje o pessoal usa muito para a parte de trabalho. Tem uma audiência muito alta, né? Então, Instagram, LinkedIn, Glassdoor, Reclame Aqui, o próprio Google. Sim. Então, hoje, por exemplo, quando a gente vai contratar, a gente joga, né? Eu mesmo eu jogo lá no Google e vejo as avaliações, né? A reputação. O que as empresas hoje elas têm que ter como alerta exatamente para esse tipo de cliente? Para ela manter a qualidade e não deixar cair com esse mercado tão acirrado que a gente tem hoje.
é muita concorrência, né, hoje em Muito. dia, e é o que você falou, hoje tudo é vitrine. Exato. As redes sociais, elas têm um volume, assim, avassalador, e às vezes um arranhão pode, né, prejudicar muito a marca, a depender do tipo de caso, né, a gente viu alguns casos aí meses atrás super famosos aí, faz um baita estrago na marca, né. Uhum. Então acho que é muito do que eu já trouxe aqui, eu acho que você tem que entender a jornada completa do cliente, evitar as fricções e os ruídos que você possa ter para acolher o cliente. E o que eu sempre penso, assim, você tem que conhecer muito do seu setor, assim, onde você está inserido. Tem um tema que eu acho muito bacana, que é o tema do 50 mais, né? Uhum. Quando a gente faz ali o funil populacional, a gente vê que hoje quase 38% da população adulta é 50 mais, assim. Então é um volume expressivo ali de pessoas. Óbvio que nesse grupo tem pessoas que têm muita desenvoltura para se autosservir no digital ou para utilizar um app, mas tem gente que não tem. E aí não adianta você querer utilizar um WhatsApp ou usar serviços muito digitais, porque a pessoa não vai conseguir. Então, se esse cliente é o seu target, é o seu core, e você, de repente, quer que ele acesse um WhatsApp e um app, ele não vai acessar. E aí você vai perder o cliente. Então, acho que tudo é uma questão de análise, entender aonde você está posicionado no mercado e saber conversar com o público, né? Como você trouxe ali, poxa, é mais jovem, uma linguagem mais fluida. Então, cada empresa vai ter o seu público-alvo e vai ter que entender como conversar com ele. Então, acho que essa é a primeira coisa, assim, quem é o seu público, né? Como é que você vai conversar com essas pessoas? Porque o fato é, o Brasil é um mercado muito diferenciado, assim. Acho que hoje só os Estados Unidos acompanham a gente em termos de tecnologia. A adoção aqui ela é muito alta. Quando você fala de Europa, por exemplo, é só telefone, nem tem WhatsApp. E não é só isso, né? Quando a gente fala de WhatsApp, que é um canal assíncrono, né? Então, o cliente, o brasileiro é super típico, assim, né? Ele quer ser atendido na hora, ele quer ser atendido de imediato, então quando ele chama, ele quer de fato que você dê aquele primeiro oi muito rapidamente, só que ele pode não continuar conversando com você. Daqui a pouco ele vai lavar a louça, ele vai atender o filho, ele vai no mercado, mas se ele te chamar de novo, ele quer que você esteja de prontidão. Então, é um mercado muito diferenciado, assim, múltiplos canais, você tem várias redes sociais, então você tem que estar coberto, assim, de tantas formas, porque qualquer ruptura nessa jornada que a gente falou aqui de inúmeras coisas ali que compõem a jornada do cliente. Se você falhar em alguma delas, pronto. Não quero, vou para outra empresa. Então tem uma complexidade grande. O mercado brasileiro é bastante complexo, sim. Foi uma coisa que eu percebi, que eu vi também uma matéria, também falando do público brasileiro, né? Que, por exemplo, a maioria das reclamações, eu não lembro a porcentagem, mas se eu não me engano é acima de 80% das reclamações por algum serviço que não funciona, a pessoa já fala de cancelamento. De por imediato. Exemplo, de imediato. Mesmo que seja a primeira reclamação. Ou seja, o que a gente entende? A gente tem um público imediatista. Sim. E que se não for resolvido na hora, ele cancela. Ele é contundente, assim, ele então não te dá uma segunda chance. Pois então olha a responsabilidade que tem. E aí o que eu vejo, tá? Às vezes a gente, como empresa, né? Às vezes a gente não vai ter resposta para tudo e não vai conseguir resolver tudo naquela hora. Porque existem problemas, né? De várias complexidades, claro, né? Mas eu entendo, assim, que hoje, também peguei uma frase que eu ouvi, que eu não me esqueço, que fala sobre a questão da liderança ou da empresa, que a empresa ela tem que ser, ou líder, ele tem que ser uma pessoa acessível, e a empresa tem que ser acessível. Sim. Então tem muitas empresas hoje que elas não são acessíveis. O que seria essa acessibilidade? O cliente ele não consegue se aproximar, tem um distanciamento, talvez por empresas terem se tornado muito grandes, ainda elas têm esse distanciamento. Sim. E isso, eu acredito que daqui a uns anos vai ser complicado, porque o cliente ele precisa ter uma voz, né? A empresa precisa ter um rosto. Sim. Então, isso eu acho que é muito importante. Então, hoje eu percebo que tem que ter essa proximidade. Então, o cliente está com problema, lógico que nem sempre a gente não vai falar com o dono da empresa, enfim, mas ter alguém lá pronto para ouvir, para atender. Você acha que isso é indispensável hoje, Mel? Principalmente, não só hoje, para os próximos anos? Eu acho que sim, e principalmente na indústria de serviços, que, de novo, também é uma indústria de alta complexidade, de alto atrito, de alta fricção. Então, se você não conseguir gerar esse engajamento, que para mim não começa nem fora, não é nem no consumidor, é dentro da empresa.
Se você não tiver uma equipe muito engajada, que também tenha voz lá dentro, ou seja, que consiga trazer as dores do cliente, que essas dores sejam ouvidas e transformadas em execução, em ação, né? Aí você começa a falar a mesma língua. Agora, se nada do que é ouvido reverbera para dentro da empresa, aí fica muito difícil, porque você gera uma frustração muito grande na sua equipe, no seu time, porque não é fácil também, né? Você lidar o tempo todo com reclamações, né? Você que não me deixa mentir aqui é do setor também. Imagina você estar lá, e eu também, muitos anos, já trabalhei em operações, em linha de frente, o quanto é frustrante você tentar trazer uma solução, uma saída para o cliente e não conseguir. Porque a empresa ou não tem um escalation bem definido, que chegue até a diretoria. Então, tem aquela frase antiga, né? Que é o cliente no centro, e é super verdadeira. Só que, de novo, é difícil de você executar isso. Sim. Então, acho que isso para quem está nos ouvindo aí, inclusive para quem está assistindo, é super importante aí. Não pode ser só uma frase, né? Tem que ser, de fato, um mantra, né, de quem está lá no estacionamento até o presidente, todo mundo, né? Tem que estar engajado nisso. Eu costumo dizer, tá, gente? Agora trazendo pro público que está assistindo a gente, que vai assistir, tudo isso que a gente traz de material, o que a Mel tá falando aqui, gente, para mim é ouro. E assim, é um ouro que você consegue ter acesso gratuitamente. Então, assim, são dicas, principalmente para quem é empresário, que precisa entender que isso é real. Então, eu entendo que existem algumas coisas, né, algumas barreiras que elas precisam ser quebradas, né? Então, eu não posso ficar na vanguarda, eu preciso entender, não, eu preciso ter a minha visão de mercado. Sim. Como você mesmo disse, né? A empresa ela tem que o seu cliente. Conheça, né, o seu cliente, ouça o cliente, entenda o que está acontecendo em volta, porque assim, são muitas mudanças, né, que a gente tem percebido. A gente falou da IA, então assim, foi um passo muito grande. A gente falava de algo que você via uma foto que basicamente era futurista, nítido, né? Que era nítido que era alguma coisa fake. Hoje, estava até vendo um canal no YouTube que eu sigo, uma pessoa que foi enganada, com uma foto de IA. Nossa. E um áudio no WhatsApp também por IA. E a pessoa ainda acredita que é a pessoa lá. Tanto que estão entrando até no processo, porque a pessoa fala, não fui eu que falei com você. Falsidade ideológica. Exato, né? Só que assim, como é que fala? Foi tão bem feito. Ele é perfeito, né? Perfeito. Então, assim, olha o nível de complexidade. Isso a gente está falando do mau sentido. Mas imagina isso sendo usado por bom sentido. Que pode ser usado para mudar a experiência do cliente, enfim. Mas não só isso de tecnologia, mas a gente está falando também da questão da experiência como humano, né? Então, ouvir mais o cliente, ouvir seus analistas. Eu acho que é muito assim, né? Eu brinco sobre a questão de mecânico, né? Então, eu penso que é mais ou menos semelhante, né? Quando você vai arrumar o seu carro, que seria o atendimento, às vezes vai ter coisas que você vai conseguir arrumar, vai ser coisas baratas. Tem coisas que vão ser caras. Sim, mas só que complexas. O que o cliente quer saber? O cliente quer que tenha uma explicação plausível para que justifique aquele conserto. Exatamente. Eu entendo que o cliente também é isso. Então, assim, se você vai dar um não para ele, ou um prazo maior do que o esperado, explique para ele, dê argumentos ali, argumentos que justifiquem aquilo. O problema é que às vezes o cliente não tem essas informações. Eu acho que o problema para o cliente é não ter o retorno. Não ter o retorno, perfeito. Acho que isso é fatal, assim, para perder um cliente, assim, quer perder um cliente, viu, gente, grava essa, não dê retorno. Aí perde, né? Então, se o cliente é chato, assim, não dá retorno, perdeu um cliente. Então, acho que o brasileiro é super exigente, né? Se ele não tem o retorno, às vezes é o que você falou, você nem precisa dar o prazo ou a resolução final, mas se você explicou o que está acontecendo, dificilmente alguém vai deixar de negociar com a sua empresa por conta disso. Agora, se você não der retorno, de fato abandonar, aí fica difícil. Aí o cliente realmente vai abrir mão e vai partir para uma outra empresa, aí, com certeza. Não, me tive uma dúvida. Hoje você lida diretamente com times, assim? Ou tem times hoje que você lidera? Como é que funciona? Então, hoje não. Hoje eu tô na área executiva, né? Então, eu sou superintendente, trabalho direto com a diretoria e o CEO da empresa. Mas a carreira toda, de fato, trabalhando com equipes muito grandes, de 1.000, 2.000 pessoas, sempre equipes muito grandes. E a pergunta aqui de ouro também. Hoje eu tô fazendo as perguntas, como é que você faz para manter esse time, como é que você faz para manter um time engajado? Porque assim, também não é fácil, né? Imagina lidar com 1.000 vidas, né? E 1.000 vidas, 1.000 pessoas diferentes, cada um com a sua criação.
cada um com a sua crença, cada um com a sua cultura. Uhum. Como é que você fazia na época que você liderava para você Olha, manter esse time? Porque assim, tem muitos coordenadores, gestores que tem time aí que vão nos ver. E aí eu acho com que é legal ouvir de certeza. você, o que você faz? É Você isso aí. fazia, melhor dizendo. Eu sempre gostei muito de pessoas, assim, né? Acho que até pela minha formação humana e, enfim, acho que característica pessoal também, né? Tem uma hora que eu sinto falta um pouquinho, né? Mas, enfim, é gostoso, né? Você ter equipes grandes, assim. E o que eu fazia muito? Eu acho que você tem que ter uma escuta ativa, tem que ter uma escuta genuína. Eu acho que ao longo dos anos você vai aprendendo a conhecer as pessoas, então você cuidar das potencialidades de cada um, entender as oportunidades e até as fraquezas, né? Porque ninguém é perfeito. Sim. Você tem equipes que devem se complementar, né? Então você tem pessoas de exatas, de humanas, cada um vai agregar o seu melhor dentro da equipe. E você, como líder, tem que conhecer o seu time e saber aonde cada um vai conseguir contribuir da melhor forma. Porque senão você gera uma frustração na pessoa, porque ela não vai conseguir te entregar aquilo que você precisa. Então acho que tem uma série de elementos, mas para mim a escuta ativa, sempre fui muito próxima, muito engajada. Aliás, um grande beijo aí se o pessoal estiver assistindo, aí eu sei que muita gente vai assistir. E eu tenho isso assim comigo. Tenho equipes que estão há anos e anos aí, que me acompanham, a gente está sempre conversando, sempre se ajudando. Tem pessoas que trabalham comigo que são gerentes, diretores, e isso é muito bacana. Muito legal. Eu ia falar, nossa, você ter contato, às vezes na época que era analista, e você vê a pessoa crescendo, por um conselho que você deu, talvez, ou por você ter mantido um network ativo. Sim. Aquilo e o call center é muito assim, né? Ele perdura a relação, né? São relações de muitos anos. Exato. Então, concordo com você plenamente. E hoje também é interessante, porque muitos ex-fornecedores, né? Porque eu fiquei muito tempo do outro lado do balcão, né? Hoje eu estou no call center, mas trabalhei muitos anos no Itaú, Citibank, enfim, uma longa jornada aí. E as pessoas que me atendiam como fornecedores hoje são meus clientes também. Então é muito bacana essa movimentação de mercado, né? Como as pessoas vão evoluindo e vão se transformando. E eu acho que tudo são relações humanas, independente de IA, de tecnologia. Acho que o pilar de qualquer empresa, de qualquer negociação, são as relações humanas. Assim. Se a gente não conseguir minimamente entender o outro, quais são as dores, o que ele precisa, aí a gente não sai do lugar, né? Então eu sempre fui muito preocupada com isso. Acho que se eu pudesse dar uma dica, é essa escuta ativa, né? Você genuinamente se importar com as pessoas que trabalham com você. Acho que é isso. Eu acho que falta muito isso, inclusive até, acho que é a primeira vez que eu vou falar aqui, né, uma convidada sobre o formato aqui da nossa entrevista, do nosso podcast. Eu escolhi muito esse formato aqui, Mel, exatamente por conta da proximidade. Então eu acho que hoje no mercado falta muito isso que a gente está fazendo. Sim. Então antigamente, né, vou fazer 39 anos, mas eu lembro de uma época que as pessoas sentavam para resolver as coisas na mesa. Sim. Essa mesa, por exemplo, tem um simbolismo, né, que muitas coisas eram resolvidas, quantos contratos não foram fechados porque uma pessoa tomou café, quantos problemas não foram resolvidos numa conversa. E aí hoje está tudo muito distante. Então parece que as conversas já são evitadas, em vez de ser algo mais constante, como está sendo aqui. Então eu falei, nada de mesas grandes, nada... Vamos de formalidades, sentar, né? Nada de formalidades, vamos... como se eu estivesse andando ali na rua, encontrei a Melanie ali, vamos tomar um café e conversar? E esse seria o nosso café. Então eu entendo que isso aqui parece algo simbólico, mas é algo que é muito real, que às vezes falta um gestor, um CEO... Essa abertura, né? Ter essa abertura ou sentar para conversar de fato com o cliente. Você vai ver o tanto de ganho que você vai ter simplesmente com uma conversa. Né? Ou com um operador, você que é supervisor, senta, tenta entender um pouco mais da vida do seu analista. Né? Eu tenho uma visão um pouco diferente de alguns líderes, por exemplo, que eles tentam separar indivíduos. Como que seria separar? Ter a pessoa de trabalho e a pessoa com a sua vida pessoal. E elas falarem que isso não se mistura. Eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu não consigo desvencilhar. Porque, por exemplo, se a mãe de alguém morreu, ele não vai ser um bom analista naquele momento, porque é impossível ele separar, né? Então, assim, o líder hoje ele tem que estar preparado para lidar com essas eventualidades que vão acontecer. Na época que eu era supervisor, eu já peguei situações da pessoa apanhar em casa de um parceiro, violência doméstica, da casa inundar, e a pessoa tirar foto para mim,
com a casa inundada. É assim, Olha coisa só. de filme mesmo. É. A gente teve, acho que foi o trem, se você puder me corrigir, pegou fogo, foi o trem, um metrô, alguma coisa Sim, assim. sim. Gente, parece que é uma coisa, eu vi os vídeos, parece uma Improvável, coisa né? improvável, mas acontece, gente. Nós estamos da vida, Não, é a vida real, a né? vida real, É a mas vida tem como ela líderes é. que têm dificuldade ainda para isso, né? Eu falo assim, eu já errei muito assim na carreira, né? E a gente erra, todo mundo vai errar, né? Uhum. Acho que principalmente por falta de maturidade, né? Você às vezes está em início de carreira, você também não tem vivência suficiente para entender algumas situações, né? Quando você traz esse lado humano, e ali foi onde eu acho que eu fiz a minha virada de chave para desenvolvimento, para dizer realmente, hoje eu me vejo como uma líder que consegue ajudar as outras pessoas. Porque o líder é isso, né? Você tá lá para servir e não para ser servido, né? Você tem que usar todo o seu know-how, a sua expertise para potencializar as pessoas, porque é dali que vai sair o seu resultado. Sim. Então, com essa visão mais empática ali, eu acho que eu consegui extrair muito mais resultados, me aproximar muito mais das pessoas, porque são pessoas, né? As coisas vão acontecendo, a vida vai fluindo e se você não conseguir parar para olhar para isso, aí é melhor talvez ser um especialista, talvez trabalhar numa outra área e ok, tudo bem também, né? Cada um dentro da sua especialidade e do seu know-how, né? E agora, Mel, visão de futuro, né? A gente sabe que o futuro ele pode ser meio incerto, né? Então pode ser inconstante, mas assim, com a tua expertise, né? Você já contou da sua trajetória, que é uma baita trajetória, mas como é que você enxerga a visão de futuro na parte de contact center? Como é que você acha que as coisas estão caminhando? Quais projetos que você acha que estão vindo em alta aí? E aqui também é uma pergunta muito importante, porque às vezes tem gente aí que tá pensando, então o que você enxerga aí dos próximos anos? Acho que assim, sem dúvida a IA não tem, é um caminho sem volta. Então, até também para quem está nos vendo aqui, eu acho que estude IA, se você puder, corra atrás de conhecimento, tem muitos cursos gratuitos, quem quiser depois me chamar na DM, eu super dou uma orientação assim, mas estude IA, porque é o que vai ser o drive aí dos próximos 5, 10 anos. Acho que tem várias flexões dentro da IA, você tem IA generativa, você tem a IA agêntica, né, que a gente fala agora, que é a IA funcionando efetivamente como um operador ou um agente de call center. Então, isso já é realidade e só vai exponenciar. Acho que a análise de sentimentos também, que é uma coisa que não era tão trabalhada e agora está voltando a ser através da IA. Ou seja, como é que está o seu cliente, como é que está essa comunicação dele com você em tempo real. Então, isso também vai exigir do operador, né, que faz esse híbrido, né, que a gente chama um pedaço de IA, e daqui a pouco ele continua atendendo, ele vai ter que ter esse dinamismo também, porque ele vai ser mais abastecido de ferramentas. Então, acho que até esse perfil também começa a mudar daqui para frente. Não vai ser um perfil, vamos dizer assim, de uma escolaridade talvez mais básica. A gente vai começar a exigir pessoas de um grau educacional um pouco maior para atender algumas situações diferenciadas. Então, acho que o caminho sem volta é IA mesmo. Acho que esse é o futuro. E quem não está estudando ainda e quem não está utilizando precisa, de fato, começar a se movimentar para isso. Porque não vai ter muito para onde correr, né? Gente. Então, assim, são dicas de ouro. E, assim, eu já quero agradecer também, viu, Mel, a sua presença. Infelizmente, estamos chegando aqui nas últimas perguntas. Mas, assim, para mim foi uma aula, sendo bem honesto contigo. Legal, e eu acho que vai ser uma aula para todos que estão assistindo. E aí, aqui a gente tem uma brincadeira, que é como se fosse um ping-pong, que eu vou te fazer perguntas rápidas e são e respostas que vão vir na sua cabeça. Boa. E aí você vai respondendo, pode ser? Pode, bora lá. Uma palavra que define liderança. Confiança. Um hábito que fez diferença na sua carreira. Acho que é consistência. Me fala um livro que você recomenda. Olha, eu tô até relendo ele. Chama O Poder da Execução. Poder da Execução. Do Rancharan. Tem um coautor, agora eu só não vou lembrar o coautor ali, mas é um livro sensacional, assim. Pra gente que trabalha com processos, com pessoas, é super interessante. E uma habilidade que todo gestor deveria desenvolver? Eu acho que flexibilidade. Tem que ser muito flexível. Tem muito gestor inflexível. É isso aí. E qual inovação mais impactou o mercado de atendimento nos últimos anos?
Sem dúvida, IA. Uhum. Sem dúvida. Acho que É que não tem como a gente escapar desse assunto, como. né? Não tem como, assim, porque ela vai mexer com grandes volumes, ela vai remoldar o mercado que a gente conhece. Então, nos últimos anos é IA, com certeza. E se você fosse dar um conselho para alguém que está começando a carreira, qual seria esse conselho? Olha, um conselho, eu acho que resiliência, sempre. Assim, nunca deixe de ser resiliente, porque virão muito mais mudanças, mais do que essas que a gente já tem acompanhado. A sociedade está mudando com muita rapidez, os comportamentos estão mudando também. Então, a gente está entre gerações também, que já é um desafio embutido ali para quem trabalha com atendimento. Então, acho que é isso, é se manter na resiliência, é sempre estudar, nunca pare de estudar. É uma coisa que eu sempre fiz, assim, eu estou o tempo todo estudando, né? Eu falo que eu fiz 5 pós-graduações, né? Aí o pessoal fala, que exagero, né? Eu falo, eu estudei, mas assim, continuo estudando. Não adianta, não tem como parar imaginando uma era de como é que você vai parar de estudar? Não tem como. Então, acho que é isso, nunca pare, esteja sempre buscando o conhecimento. Quero agradecer, Melanie. E o último recado, normalmente a gente faz com os convidados, que é olhar para a câmera, e aí a câmera é sua, e aí você dá um recado para os empresários, para os donos de contact center, para as pessoas que trabalham com... Qual que é o conselho que você daria hoje para um gestor gerir a sua empresa, as dicas, né, as famosas dicas que você acha que é relevante? E aí no final também, se você quiser deixar suas redes sociais, qual que você mais usa, pode ficar à vontade, a câmera é toda sua. Legal, obrigada, Diego. Acho que o recado que eu daria aqui para CEOs, empresários, donos de contact center, acho que seria o investimento principalmente nos times internos. A gente tem hoje não só desafios de mercado, de capturar novos clientes, mas também de reter as pessoas que trabalham conosco. E a gente sabe o quanto é difícil a gente ter esses talentos trabalhando para nós e principalmente atendendo aos nossos clientes. Então, acho que essa seria a principal dica. Já falei várias outras aqui, né, de conhecer o seu mercado, conhecer os seus clientes, mas acho que a principal, de fato, seria cuidar dos funcionários e do grupo que trabalha a favor aí dos clientes. Acho que essa seria a principal dica aí que eu traria. Perfeito. E se as pessoas quiserem te seguir, quais redes que você mais usa hoje? Claro, eu uso o Instagram e uso o LinkedIn. Então, no LinkedIn é melanie.pires e no Instagram é @piresmelanie, tudo junto. Gente, a Melanie já falou que se precisar de consultoria, dessa parte... Estamos à disposição. Isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez, tá? Obrigada, eu que agradeço. Olhem, né, os perfis, sigam a Mel das redes que ela falou, siga a Shark Data. Então como é que a gente faz? Tem as fotos aqui, estão sendo tiradas as fotos nesses momentos, a gente vai colocar lá nas nossas redes sociais da Shark Data, Instagram, LinkedIn. Depois nós vamos colocar alguns cortes e essa entrevista na íntegra vai no nosso canal do YouTube, na Shark Data, tudo na íntegra. E eu queria já aproveitar e pedir para vocês colocarem comentários lá, talvez perguntas. A área de contact center é muito grande, então várias empresas perguntem coisas para a Mel. Eu acho que é muito legal ter essa didática. E se faltou alguma pergunta, alguma coisa, faz umas perguntas lá, quem sabe a gente tem uma segunda rodada, segundo bate-papo, seria um prazer. E é isso, pessoal. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui, viu? Não perca o episódio. E obrigado, Mel, mais uma vez. E obrigada, pessoal que está acompanhando a gente também. Fico à disposição para responder as perguntas e super agradecer aqui pela oportunidade aí de poder ter essa conversa super bacana. Obrigada mesmo. Valeu, pessoal. Obrigadão, viu? Até a próxima. Obrigada, tchau. Tchau.